Este é o curso de Patologia Geral da Universidade Federal de Pelotas, e a aula de hoje é sobre necrose. Necrose é um tipo de morte celular. Portanto, vamos falar primeiro sobre morte celular. A morte celular é um mecanismo natural que pode acontecer de forma programada ou acidental. Ela é caracterizada pela perda das funções vitais da célula, por exemplo, funções de síntese, de transporte de nutrientes e minerais, manutenção da integridade das membranas, manutenção da polaridade das membranas, manutenção das enzimas dentro dos compartimentos como lisossomas, entre muitas outras funções que as células precisam fazer para manter seu funcionamento básico. A morte celular pode ser fisiológica ou patológica. Muitas vezes, a morte celular é resultado da agressão de diversos agentes. A ocorrência da morte não depende do agente agressor, mas sim da intensidade e duração da agressão. Quando a intensidade e a duração forem suficientes para causar a morte celular, podemos chegar ao ponto chamado ponto de não retorno, o qual pode ser difícil de determinar. Os primeiros sinais do ponto de não retorno ocorrem nas mitocôndrias, sendo estes grande tumefação mitocondrial, perda das cristas, depósitos floculares ou bolhas na matriz, solução de continuidade da membrana. Agora que já sabemos o que é morte celular, vamos comparar os dois tipos mais comuns ou interessantes com relação às patologias do organismo: a necrose e a apoptose. A definição de necrose é morte celular em organismo vivo seguida de autólise. Veja que a definição tem três pontos importantes: a morte da célula, a autólise, que é a digestão das estruturas celulares pelas próprias enzimas presentes dentro das células, e o fato destas duas coisas estarem ocorrendo em um organismo que ainda está vivo. E isso é muito importante. A necrose é um fenômeno patológico típico de seres multicelulares e difere da putrefação por estar ocorrendo em um indivíduo que continua vivo. Isso é importante, pois na patologia da necrose está incluída a inflamação provocada pela morte desorganizada, a intoxicação do restante do organismo devido a detritos resultantes da autólise descontrolada, como, por exemplo, intoxicação do fígado, lesões renais, etc. Desta forma, é diferente você ter uma parte de seu tecido muscular morto em sua perna e um bife apodrecendo sobre a pia da cozinha. No caso do bife, você tem a morte celular seguida de autólise, mas isso é chamado putrefação. Somente quando ocorre em um indivíduo vivo é que você vai ter inflamação, intoxicação, febre, etc. E então é chamado de necrose. A apoptose, por sua vez, é o tipo mais comum e estudado de morte celular e será descrita na próxima aula. Na morte celular programada, seja qual for, você não inflamação ou intoxicação. E o tecido imunológico não é ativado. Veja na figura que houve necrose do membro do indivíduo que ainda continua vivo. Esta necrose foi seguida do ressecamento de parte do tecido, o que chamamos de gangrena seca. Podemos observar também que o tecido necrosado está isolado do tecido, vivo por uma região de inflamação ou halo inflamatório. Já nesta figura da formação embrionária da mão humana, você pode observar linhas se formando entre as estruturas dos dedos, onde as células recebem a informação para que sofram. Apoptose de forma organizada, a fim da correta formação dos dedos do feto. Não há sinais de inflamação ou qualquer outro sinal de patologia neste caso. A necrose celular ocorre conforme o seguinte mecanismo: após uma agressão suficiente, ocorre a interrupção da produção de energia e das sínteses celulares. Com isso, os lisossomos perdem a capacidade de manter as hidrólases dentro destas vesículas. Com a saída das hidrólases para o citoplasma, estas são ativadas pela presença de íons de cálcio no citosol.
dando início da digestão das estruturas celulares, processo este chamado de autolise ou autolise. Ponto importante esclarecer. Alguns pontos de dúvidas que muitos trazem ainda dos anos de colégio. Então, vamos lá. O que são enzimas? Existem moléculas que são catalisadoras, ou seja, elas facilitam reações químicas, reduzindo a energia de ativação necessária para que a reação aconteça. Estes catalisadores podem ser minerais, como cálcio, magnésio, etc., ou podem ser biológicos. Quando a proteína tem função de catalisador, ela é chamada de enzima. Se esta enzima corta alguma molécula biológica pela adição de uma molécula de água, então ela é chamada de hidrolase. Hidrolases que cortam proteínas são chamadas de proteases. Se cortam lipídios, são chamadas lípases. Se cortam grandes glicosídeos liberando glicose, são chamadas glicosilases. E se cortam DNA ou RNA, são chamadas DNases e RNases. Os agentes agressores podem causar a necrose por diferentes ações nas estruturas celulares, pela redução de energia, a qual pode ocorrer por obstrução vascular, isquemia, anóxia, inibição, processos respiratórios, pela produção de radicais livres, que são moléculas altamente reativas e importantes para as reações celulares, e defesa contra agentes invasores, mas que em excesso podem matar a célula. 3. Por ações diretas sobre as enzimas, ou seja, inibindo estas enzimas como no caso de agentes químicos e toxinas. Por agressão direta à membrana citoplasmática, como por exemplo, a formações de canais hidrofílicos na membrana, ou mesmo o rompimento da membrana plasmática. A figura ilustra os 5 principais tipos de agentes agressores. Vamos descrever, na ordem da esquerda para a direita, e depois a linha de baixo. Agentes como radiação UVA e UVB. Radiações ionizantes emitidas por materiais radioativos. Choques mecânicos, ou ações mecânicas crônicas, agentes químicos e agentes biológicos, como bactérias, vírus, fungos e vermes. Este painel tem algumas perguntas para você revisar o conhecimento até agora. Isso é importante para passarmos para a próxima parte da aula. Dê um pause no vídeo e tente responder com o conhecimento que aprendeu até agora. Apesar das alterações microscópicas serem importantes na identificação da necrose, na prática, os aspectos morfológicos macroscópicos são mais úteis no reconhecimento das lesões. Se você procurar na internet, encontrará uma gama enorme de nomenclaturas para diferentes tipos de necrose e seus aspectos macroscópicos. No entanto, estou trazendo aqui as principais nomenclaturas para os mais comuns tipos de necrose. Outros aparecerão mais à frente nesta apresentação. Necrose isquêmica, ou de coagulação. Órgãos de circulação terminal. Coloração esbranquiçada, tumefação, fazendo saliência na superfície do órgão ou na superfície do corte. Necrose anóxica ou hemorrágica. Em órgão de circulação dupla. Extravasamento de sangue. Aspecto hemorrágico, vermelho escuro ou vermelho vinho. Necrose caseosa. Tuberculose. Aspecto de massa de queijo, esbranquiçada e quebradiça. Necrose gomosa. Sífilis. Aspecto semelhante à goma, necrose gomosa. Necrose por liquefação, ou liquefeita ou colicoativa. Abscesso. Tecido digerido até a liquefação, aspecto semifluido. Estas imagens exemplificam os tipos de necrose descritos anteriormente, sendo, no topo à esquerda, necrose isquêmica ou de coagulação. Repare que já há uma parte com gangrena seca de aspecto enegrecido. No topo à direita, necrose hemorrágica, ou de coagulação. No centro,
corte sagital de um cérebro com necrose liquefeita e a imagem de um corte de um abscesso, que é definido como uma coleção de pus circundada por uma cápsula fibrose. Também chamado às vezes coloquialmente de furúnculo. Embaixo na esquerda, necrose caseosa em um pulmão com tuberculose. Embaixo na direita, necrose gomosa nas mãos de uma pessoa com sífilis tardia. Os aspectos microscópicos têm importância no diagnóstico histológico. Alterações, processo de autólise, só podem ser observadas algum tempo após ter ocorrido a morte celular. Se a morte celular ocorre muito rápida e o tecido é fixado, rapidamente não se consegue observar as lesões necróticas a nível microscópico. Exemplo: infarto fulminante do miocárdio. Células hepáticas, por exemplo, levam 7 horas para apresentar as alterações típicas após a morte celular. Na microscopia, as alterações nucleares são bastante típicas, sendo as mais importantes. Picnose nuclear. Intensa contração e condensação da cromatina, tornando o núcleo intensamente basófilo, de aspecto homogêneo e bem menor do que o normal. 2. Cariólise. Digestão da cromatina. Desaparecimento da afinidade tintorial do núcleo, a ponto de não ser mais possível identificá-lo em colorações de rotina. Ausência dos núcleos nas células. Cariorrexe. Fragmentação e dispersão do núcleo no citoplasma. Os 3 aspectos acima são decorrentes do abaixamento excessivo do pH na célula morta e ação das desoxiribonucleases e outras enzimas que digerem a cromatina celular. Nesta imagem temos tecido colorido com hemoxilina, corante de pH básico e cor azul, e eosina, corante de pH ácido e cor vermelha. Os núcleos celulares, por conterem DNA, ácido desoxiribonucleico, cora com o corante básico, sendo então uma estrutura basólila, pois gosta de se ligar a corantes básicos, independente da cor. Já as estruturas citoplasmáticas tendem a serem acidófilas, corando com os corantes ácidos, no caso a eosina de cor vermelha. Nas imagens podemos ver núcleos normais, núcleos com picnose, cariorrexe e cariólise. As alterações citoplasmáticas são mais genéricas, mas podemos destacar NOS, aumento da acidofilia, S, aspecto granuloso com a evolução da necrose, S, formação de massas amorfas, decorrentes do rompimento das membranas e mistura do material autolisado. Em um microscópio eletrônico de alta resolução, poderemos ver alterações mais precoces que ocorrem nas células, como 1. Vacuolização de mitocôndrias, retículo endoplasmático e do complexo de Golgi-2. À medida que o processo avança, as organelas se rompem e não podem mais serem reconhecidas. 3. Formação de depósitos cristalinos de K++. 4. Visualização somente das estruturas juncionais. Nos próximos painéis, vamos rever os principais tipos de necrose e seus aspectos macroscópicos. Repare que alguns novos tipos serão descritos entre os que já vimos antes. Necrose por coagulação, ou necrose. Isquêmica, esbranquiçada. Intumescida. Necrose por liquefação, ou colicoativa. Zona necrosada adquire consistência mole, semifluida ou mesmo liquefeita. Comum após necrose do tecido nervoso, na glândula suprarrenal e na mucosa gástrica. A liquefação é causada pela liberação de grande quantidade de enzimas lisossômicas. Inflamações purulentas. Também ocorre necrose por liquefação. Ação de enzimas lisossômicas liberadas pelos leucócitos. Necrose lítica. Tem aspecto fragmentado. Necrose de hepatócitos nas hepatites. Virais. Ocorre lise ou esfarelo. Necrose por esfarelo. Necrose caseosa, aspecto macroscópico de massa de queijo, amarelado e quebradiço, ou como uma pasta de queijo. Necrose. Gomosa variação de necrose por coagulação, na qual o tecido necrosado assume aspecto compacto e elástico como borracha, goma.
ou fluido e viscoso como goma arábica, encontrada na sífilis tardia ou terciária, esteatonecrose, necrose, enzimática do tecido adiposo, encontrada na pancreatite aguda, necrohemorrágica, extravasamento de enzimas digestivas do pâncreas exócrino, ação de lípases sobre triglicerídeos provocando saponificação, depósitos esbranquiçados ou manchas com aspecto de pingo de vela. Ocorre também em outros locais após traumatismo do tecido adiposo, especialmente nas mamas. A aula de necrose terminou no painel anterior, mas vamos falar sobre algo relacionado e que é causa de muita confusão entre os profissionais de saúde. Vamos descrever o que é gangrena, quais são os tipos de gangrena e sua relação com a necrose tecidual. Importante perceber que necrose é um fenômeno celular e pode ocorrer em uma única célula, ou ocorrer em um grande número de células, tomando parte de um tecido, assim como parte de um órgão, ou mesmo a totalidade de um órgão ou estrutura. Já a gangrena, ela só ocorre como uma evolução de uma necrose extensa, ou seja, é definida como uma forma de evolução da necrose que resulta da ação de agentes externos sobre o tecido necrosado, sendo classificada em 3 tipos: seca, úmida e gasosa. Gangrena, seca. Desidratação do tecido necrosado. Aspecto de pergaminho. Mumificação. Comuns em extremidades como dedos, nariz e artelhos, normalmente devido a processos isquêmicos como na diabetes. Cor escura, azulada ou negra, normalmente circundada por uma linha de inflamação nítida. Gangrena úmida, pútrida. Invasão da região necrosada por micro-organismos anaeróbicos, produtores de enzimas que tendem a liquefazer os tecidos e produzir gases de odor pútrido, acumulando bolhas juntamente com o material liquefeito. Comum em necrose de intestinos, pulmões e pele. Dependem de condições de umidade. Absorção de produtos tóxicos podem provocar reações sistêmicas, induzindo ao choque séptico. Gangrena gasosa, sempre muito grave. Secundária, a contaminação do tecido necrosado com germes do gênero Clostridium os, quais produzem de enzimas proteolíticas e lipolíticas e grande quantidade de gás. Comum em ferimentos sujos, com terra contaminada. Tecidos. Ficam com aspecto bolhoso e se pode ouvir os barulhos das bolhas no subcutâneo. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. Se gosta de metabolismo, experimente ver nosso vídeo sobre como alterar seu apetite para promover a recuperação do controle do apetite. O link está na descrição deste vídeo.